A Primeira Guerra Mundial, também chamada de a Grande Guerra, tem suas origens na expansão imperialista do século XIX. Com o aumento de potências industriais, não demorou para que os países da Europa acentuassem suas rivalidades. Entre os fatores que contribuíram para a eclosão da guerra está a industrialização alemã, o revanchismo francês em relação a um território perdido para a Alemanha, chamado de Alsácia-Lorena. Também havia a crise do Marrocos, onde havia um impasse envolvendo Inglaterra, França e Alemanha, além de um nacionalismo exagerado, ou seja, um verdadeiro etnocentrismo, o que equivale a considerar as pessoas de seu país superiores ou melhores, onde envolvendo justamente os fatores étnicos houve a questão balcânica, onde a região dos Balcãs era dominada pelo Império Austro-Húngaro desde 1908. Entretanto, a Sérvia patrocinava uma luta nacionalista pela união dos povos eslavos na Grande Sérvia, contra a dominação turca e austro-húngara. Os sérvios eram apoiados pela Rússia, que pretendia dominar regiões do Mar Negro ao Egeu, passando pelos Balcãs. Os conflitos nessa região foram decisivos para a eclosão da Primeira Guerra. Em 1882, a Alemanha formou a Tríplice Aliança, juntamente com o Império Austro-Húngaro e a Itália, que estava em atrito com a França devido à anexação francesa da Tunísia. Devido ao crescente desenvolvimento alemão com forte nacionalismo, Inglaterra e França uniram-se na Entente Cordiale. Em 1904. Mais tarde a Rússia aderiu à aliança, formando a Tríplice Entente. Então o conflito se dividiu em dois blocos distintos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A paz armada foi a fase onde havia um clima forte entre as potências imperialistas e a possibilidade de explodir a guerra a qualquer momento, onde por este motivo levou os países a se lançar à produção bélica e também a se preparar para o conflito. Em 1906, o Império Austro-Húngaro anexou dois estados eslavos, a Bósnia e Herzegovina. A Sérvia, que tinha interesse de anexar esses territórios, entre outros, e criar a Grande Sérvia, via seu sonho adiado, além do fato de não ter saída para o mar. Esse fato agravou a tensão entre a Sérvia e a Áustria. No dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, pretendendo serenar a região com o anúncio da elevação da Bósnia e Herzegovina na monarquia tríplice junto com a Áustria, visitou Sarajevo, capital da Bósnia, e desfilava em carro aberto pelas ruas da cidade. Nesse momento, foi assassinado junto com sua esposa, a tiros, por um estudante bósnio da organização Mão Negra, que pretendia impedir a consolidação do projeto austríaco. A Áustria acusou a Sérvia de envolvimento no atentado e, um mês depois, acabou por decretar guerra a esse país. O Império Russo, com interesse na região dos Balcãs, temia que os austríacos dominassem totalmente a região, por isso se colocou como defensor dos sérvios. A complicada política de alianças arrastou um grande número de países para a guerra. E assim começou esse grande conflito. Guerra de movimentação. Em 1914, no princípio da guerra, os alemães pretendiam pôr em prática um plano de guerra, uma estratégia de ataque concebida em 1905. De acordo com o plano, a maior parte do exército alemão se deslocaria pela Bélgica e pela Alsácia-Lorena com o objetivo de, em semanas, conquistar Paris. A partir de então, a Alemanha marchou sobre Paris, passando antes pela neutra Bélgica, o que motivou a entrada da Inglaterra no conflito. No Oriente, a Rússia desfechou um ataque, obrigando os alemães a dividirem o exército, fato que permitiu aos franceses derrotarem os alemães na Batalha de Marne, em setembro de 1914. A partir de então, a movimentação das tropas foi reduzindo rapidamente, culminando na fase das trincheiras. Guerra das Trincheiras. De 1915 a 1917, novas tecnologias de destruição foram empregadas pelos exércitos, como tanques de guerra, encouraçados, submarinos, metralhadoras e aviões de combate. Nessa fase, houve ainda o ingresso de vários países no cenário da guerra. Ao lado da Entente, posicionaram-se Japão, a Itália, que mudou de lado, a Romênia e a Grécia. Do lado das potências centrais, da Tríplice Aliança, vieram somar-se o Império Turco-Otomano e a Bulgária. De uma forma geral, essa fase é marcada pela manutenção das posições, sem avanços significativos de nenhuma das partes. Fase decisiva. Destaca-se a saída da Rússia,
ocupada com a Revolução Socialista de 1917 e a entrada dos Estados Unidos sob o pretexto de afundamento de navios norte-americanos por submarinos alemães. Com a participação da Marinha Inglesa, a Entente encaminhou a vitória. Também colaborou para a derrota das potências centrais a abdicação de Guilherme II, na Alemanha. Assumiu o poder o Partido Social Democrata que assinou o Armistício de Compiègne, em 11 de novembro de 1918, pelo qual os alemães sofreram várias penalizações. Para propor um cessar-fogo foi feita uma proposta dos Estados Unidos, onde não haveria vencedores, ou seja, sem punições, o que foi chamado de 14 pontos de Wilson. Porém o plano foi rejeitado pelos países triunfantes. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi responsabilizada pela guerra. Os países vencedores, através desse tratado, obrigaram a Alemanha a entregar minas de carvão na região de Sarre aos franceses, devolver a Alsácia-Lorena à França, entregar a maioria de seus navios de guerra à Inglaterra, França e Bélgica, indenizar a Entente em um valor extremamente alto, limitar seu desenvolvimento militar, onde seu exército seria limitado a 100.000 homens, também proibindo construção de navios de guerra. O Tratado de Versalhes foi extremamente humilhante aos alemães, provocando um sentimento revanchista. Entre as consequências dessa guerra está a ascensão dos Estados Unidos como nação mais poderosa, além do desmembramento de impérios onde surgiram novos países com a redefinição do mapa político europeu e também um saldo de mais de 10 milhões de mortos e 35 milhões de feridos, o fortalecimento dos nacionalismos, além do declínio do capitalismo liberal e outros fatores.